Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store, de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar, tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. No ano de 2000, existia apenas um servidor no Tibia, que ainda nem era chamado de Antica. Esse nome seria dado apenas em 2001 com a criação do segundo servidor, Nova. O Tibia naquela época possuía então um servidor único, que era o lugar onde todos os players se encontravam, compartilhavam suas histórias e viviam suas aventuras incríveis, recheadas de mistérios sobre itens e quests secretas, além de ser palco de guerras lendárias. Players como Iris War, Wurzel e posteriormente Bubble surgiram e se consolidaram como as maiores lendas da época, mas foi exatamente no ano de 2000 que um player, inspirado por esses Knights lendários, começou a sua jornada. Esse Knight ficaria mundialmente conhecido por sua capacidade única de encontrar quests lendárias que nunca haviam sido descobertas no jogo antes, e acabou colecionando ao longo de sua história muitos dos itens mais raros do Tibia até hoje, além de se envolver em várias batalhas PVP que acabaram resultando, no final das contas, na exclusão do seu personagem. Hoje iremos falar sobre Muff. Muff foi um Knight ticano que começou no Tibia em 2000, mas que ganharia destaque apenas anos mais tarde. O detalhe interessante sobre Muff é que ele foi um jogador que focou em vários aspectos do jogo. Ao invés de focar apenas em levels como a Bubble, skills como o Eternal ou guerras como o Setzer, ele focou em tudo isso e foi ainda mais além. Assim como Iris War, ele tinha uma curiosidade gigantesca em desvendar todos os mistérios escondidos pelo mapa do Tibia. Só que ele acabou indo ainda mais além disso. Ele fazia extensas entrevistas com NPCs, tentando revelar diálogos ocultos e interações secretas que revelariam novos passos para quests que hoje nem existem mais. Toda essa busca por desvendar mistérios recompensou demais Muff, que ficaria conhecido como um dos maiores colecionadores de itens inobtíveis da época. Muff tinha itens inacreditáveis na sua coleção: Winged Helmets, Silver Necklances, Bronze Necklances, além de rares antigos como Golden Helmets e Demon Legs. Todos esses itens faziam parte da sua coleção de rares. Claro que a Demon Legs e os Golden Helmets não foram itens que ele pegou em quests ocultas, pois hoje a gente sabe que esses itens são simplesmente itens antigos que foram dupados ao longo de eras e repassados entre colecionadores. Mas naquela época a informação não era algo de tão fácil acesso como é hoje, e muita gente jurava de pé junto que todos os itens que Muff deixava exposto em sua casa eram itens que tinham sido pegos todos em quests ocultas desvendadas por ele. Muitos especulam, inclusive, que vários dos itens que Muff dizia ter pego por quests foram itens que, na verdade, entraram no jogo ilegalmente através de bugs. Mas se isso fosse mesmo verdade, muito mais gente teria esses itens além do Muff, que possuía itens que nenhum outro jogador jamais tinha colocado às mãos. Talvez um dos maiores exemplos disso seja sua lendária Soft Boots, obtida anos antes da implementação oficial da PoE no jogo. A Soft Boots naquela época não tinha ainda sua função de regeneração que tem hoje, e era apenas mais um item de decoração, como os seus raros Necklances. Muff contou em uma entrevista ao Tibia City sobre a sua busca por essas quests secretas e sobre a metodologia que ele usava para desvendá-las. Muff conta que o segredo para se achar quests secretas no Tibia é ter paciência e persistência para continuar tentando, mesmo que pareça que às vezes você encontrou um beco sem saída. Ele diz que costumava fazer anotações sobre as quests que ele explorava, e que passava horas testando todos os diálogos possíveis com cada NPC do Tibia. Ele diz que as pessoas não têm ideia de como as palavras mais irrelevantes e estranhas revelam diálogos secretos realmente importantes para as soluções dos mistérios. Ele conta também que vários dos seus achados nessas quests acabaram ficando obsoletos, como por exemplo o Dark Shield, que antes fazia parte de uma quest secreta, mas que depois de um tempo foi implementado numa quest muito mais simples. Ele conta ainda, sem dar muitos detalhes, que duas quests importantes foram removidas do subterrâneo do deserto de Jakundaf, mas não comenta sobre como as quests eram e quais eram suas recompensas. Um dos itens que a gente especula ter sido recompensa dessa quest
é a misteriosa Silver Mace, mas a real é que não tem como saber. Ele conta também que havia uma quest na Sala do Pentagrama de Edron, que dava uma recompensa única e incrível, que posteriormente também foi removida, mas que até hoje ele guarda com carinho. Muita gente especula em cima desse trecho da entrevista sobre qual seria esse item. Uns dizem que era o Warlord Sword, uma das mais misteriosas espadas de uma mão de todo o Tibia, que até hoje a gente não sabe quase nada. A gente não sabe até mesmo se ela existe ainda hoje e qual o paradeiro atual dela. Outro item que especulam ser recompensa da quest do Pentagrama era o Great Axe. O Great Axe era o melhor machado do jogo, e o único exemplar que temos certeza da sua origem foi o Great Axe dado de presente ao GM Tagor, como recompensa da Cipsoft por ele ter organizado a Convenção de Viena de 2002, que reuniu os tibianos mais apaixonados da época para se encontrarem em um grande evento. Mulf teria descoberto então a quest que dava esse machado no jogo de uma forma legítima. Outros dizem que isso é só uma teoria mesmo, e que Tagor deu o Great Axe como um presente a Pytru alguns anos depois. Pytru, por sua vez, vendeu o lendário machado a um colecionador desconhecido que acabou dupando o item inúmeras vezes. O fato é que em meados de 2004, Mulf, Proxy e Zemp eram proprietários cada um de um lendário Great Axe. Não se sabe até hoje se eles foram recompensas dessa tal quest ou se simplesmente foram dupados do presente original dado ao GM Tagor. Ainda falando sobre a sala do Pentagrama de Edron, vocês podem reparar que essa sala tem 5 pisos diferenciados, um em cada extremidade do aposento. Reza a lenda que em cada um desses pisos especiais, você deveria colocar um tome. Tomes, para quem não sabe, são os famosos tomos mágicos do Tibia, um conjunto de 5 livros de cores diferentes que, segundo a sua descrição, contém todos os mistérios secretos do Tibia. Mulf tinha todos os tomes em sua coleção, mas conta que a quest do Grey Tome foi a única quest de todos os rares que ele procurou, mas que nunca conseguiu encontrar. O Grey Tome, então, foi o único tomo que ele precisou comprar de outros players para completar sua coleção. E reza a lenda que, em posse dos 5 tomos, Mulf conseguiu desvendar a quest do Pentagrama e pegar a sua recompensa. Como eu já falei antes, as prováveis recompensas dessa quest antiga eram ou uma Warlord Sword ou um Great Axe. Essas duas armas, inclusive, eram usadas com frequência pelo próprio Mulf, que além de ser um investigador de quests e um grande colecionador, também era um talentoso Knight, tanto no manejo de espadas quanto de machados. Assim como muitos Knights da época, Mulf treinava pesado para aprimorar suas skills. Só que diferente da maioria dos Knights, que optava por apenas um tipo de arma para treinar, Mulf treinava tanto sua skill de Sword quanto a skill de Axe, provavelmente para poder usar tanto a Lord Sword quanto o Great Axe, e além disso ele também upava bastante. Ele nunca disputou ativamente na tabela global pelo top level, mas tinha um level acima do 100, o que era na época considerado algo digno de reconhecimento. Na entrevista ele conta que seu lugar de caça favorito era Demona, o lar dos Warlocks do Tibia. Ele conta que se divertia em perseguir os magos, e essa diversão dele ia muito além das suas hunts PvE. O PvP de Mulf era lendário. Mulf tirava suco de pedra ao fazer grandes batalhas usando um Knight, que historicamente era uma classe conhecida apenas por ter a função de tanque em batalhas PvP. Mulf na época fazia parte da guild Black Dragons, liderada por Hellraiser, mas em algum momento da história, não se sabe como nem porquê, Mulf acabou tendo problemas com um dos mais poderosos e influentes clãs de Antica, a guild Mercenary. A Mercenary era large e alguns dos mais poderosos, influentes e bem conectados players da época, contando com muitos players high level na época e até mesmo com alguns tutores e GMs. Players famosos que faziam parte dessa guild eram o Sir Nefet, tio in-game da jogadora Bubble, e Ashera, filha in-game também da jogadora Bubble. E outro membro de destaque na guild era o GM Tyrell, e foi justamente o GM Tyrell que emitiu uma carta aberta no site da Mercenary convidando todos os players de Antica a realizar uma missão. Quem quer que matasse Mulf receberia como recompensa o impressionante prêmio de 3.5 kk. Isso era uma fortuna na época, e absolutamente toda a Antica começou a caçar Mulf, tentando conseguir a recompensa exorbitante prometida pelo GM Tyrell. Mulf inclusive foi traído pelo próprio líder da sua guild, assim que a recompensa pela sua cabeça começou a ser divulgada. Mulf era caçado durante 24 horas no jogo, com uma fortuna sendo oferecida pela sua cabeça por um dos GMs mais influentes do Tibia, e sem poder contar com a ajuda de seus antigos aliados, Mulf teve que se virar totalmente sozinho. Com as suas impressionantes habilidades de PvP, ele sobreviveu durante vários meses às várias tentativas de assassinato, sendo finalmente morto depois de algum tempo pela jogadora Ashera, que conseguiu faturar a bolada paga por Tyrell.
Muff conta que só morreu porque sua internet caiu, mas sinceramente não dá pra saber. Toda essa treta com a Mercenary ensinou Muff que ele deveria escolher suas alianças com muito mais cuidado. E dessa vez foi na Darkside que ele encontrou o seu lar. Mal sabia ele que seu próximo embate com uma guilda influente seria o seu último. A Alliance era outra guilda influente, composta em grande parte por tutores e GMs. Essa guilda acabou entrando em uma guerra contra a Darkside, que diferente da Black Dragon, não expulsou membro algum. Todos na Darkside compraram a briga, e dessa vez Muff pôde contar com aliados confiáveis para poder travar as batalhas. Enquanto a Darkside lutava de forma justa, vencendo as batalhas com habilidade mecânica, a Alliance usava métodos muito mais sórdidos para garantir vantagens. De uma forma misteriosa, personagens que faziam parte da guild rival iam sumindo aos poucos, sendo temporariamente banidos por violações menores de regras ou até mesmo deletados por acusações sérias, mas sem muitas provas. Esses foram tempos sombrios no Tibia. Players comuns com posição de Game Masters poderiam punir outros jogadores, banindo-os caso flagrassem qualquer delito. Muitas provas falsas foram fabricadas nessa época para poder gerar exclusões intencionais que mudariam rumos de guerras. E tudo isso foi um fator fortíssimo que contribuiu, no fim das contas, para o grande expurgo das capas azuis, que aconteceria em 2010. Muff acabou sendo banido e deletado nessa época, justamente enquanto enfrentava a Alliance. No Criminal Record da sua conta, a justificativa recebida foi a de Account Sharing, uma violação de regras que acontecia quando você dividia sua conta com algum outro player. Muff diz que nunca dividiu sua conta com ninguém, e que esse ban foi inventado do nada para que seu char fosse deletado do jogo pelo fato do seu char estar incomodando demais a Alliance, uma guild repleta de capas azuis e egos inflados. Assim como o Messiah, Muff foi um jogador que sozinho bateu de frente com guilds poderosas em épocas antigas e que incomodou muita gente importante. Muff até os dias de hoje é lembrado não só pelo seu PVP, mas principalmente pelas suas coleções de rares e pelos itens que ele tinha e que até hoje ninguém sabe como pegar, como a Warlord Sword. Reza a lenda que ela não estava na conta do Muff quando ele foi deletado, e a espada continua por aí, possivelmente nas mãos do GM Tegor, que não loga há uns bons anos no jogo. E falando na Warlord Sword, até um tempo atrás o Rei dos Coins estava oferecendo uma pequena fortuna para qualquer player que tivesse alguma informação dessa espada, sendo que ela seria uma valiosíssima adição para sua coleção em Lutabra. Eu não sei se existe ainda um exemplar dela por aí, mas até hoje é impressionante o fato de um único player ter conseguido não só ela, como vários outros rares lendários. Algo que vale a pena de se mencionar é que junto a Muff, lutando pela Darkside contra a Alliance, estava também um trio de amigos magos do servidor de Antica. Esse era um trio inseparável de amigos, que seriam conhecidos mundialmente como os 3 magos mais poderosos da sua era e que formariam um dos times mais famosos de todo o Tibia, a Citadélica. Mas isso já é uma história para um outro vídeo. Muito obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui. Se curtiram, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!